Pai, nessa noite, Pai, na palavra, Pai. Nos ensina, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos ensina, Senhor Deus, a Tua palavra que o Senhor quer que nós ouvimos, Pai. Nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Pai, que abrimos o nosso coração, Pai, para receber os Teus ensinamentos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode se sentar, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos falar sobre a palavra de Deus, que é uma aliança mais segura que nós temos. Não existe outra coisa, não existe uma conta corrente bancária, não existe paz, uma economia pujante do país, se nós não estivermos aliançados com o Deus, com o nosso Deus. Essa é a nossa aliança segura. Essa é a nossa aliança no momento de dificuldade, no momento de problemas, no momento de problemas na saúde, no problemas econômicos das nossas empresas, no nosso trabalho. O Senhor Jesus, Deus, é uma aliança mais segura. E nós, nesses tempos, temos que lembrar o quanto Ele é a nossa aliança segura, o quanto nós dependemos de Deus, o quanto Ele tem nos habilitado a viver a Sua palavra, o quanto Ele tem nos mostrado o que a palavra dEle fala para nós, o quanto nós realmente temos colocado a nossa confiança em Deus, o quanto você tem confiado em Deus, a sua vida, seu ministério, o seu trabalho, a sua empresa. O quanto você tem colocado isso nas mãos de Deus e confiado que não importa o que vai estar acontecendo, a sua empresa vai estar crescendo, o seu ministério vai estar evoluindo, a sua dependência de Deus vai estar continuamente crescendo, porque nós somos filhos de Deus e nós precisamos viver segundo esse propósito de sermos filhos dele, de entender o que ele tem falado para nós. E nosso texto dessa noite é Salmo 119, capítulo 119, verso 89. 119, 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a Tua palavra no céu. Vou ler novamente. Para sempre, ó Senhor, está firmada a Tua palavra no céu. Quando nós lemos isto, esse texto, que o salmista declara nesse verso 89, ele nos traz uma informação, ele nos mostra que a palavra de Deus ela é imutável, que ela já foi escrita, ela já está escrita na sua totalidade. Não existe mudança. Nós sim temos mudança. Nós sim somos inconstantes nos nossos pensamentos, nos nossos agir. Às vezes nós vamos fazer acontecer, vamos correr isso, aquilo, e depois no outro dia já estamos lá embaixo. Será que vou fazer isso ou não? Na primeira dificuldade, será que era isso mesmo que eu tinha que fazer? Não, vou ficar até mais tarde, não vou fazer isso. Amanhã eu faço. Deus e a sua palavra não há inconstância, mas em nós sim há inconstância. E quando nós entendemos que a palavra de Deus, ela já foi escrita, ela já foi declarada, e ela é imutável, não vai acontecer nada com a palavra de Deus.
E nós sabemos que ainda a palavra de Deus fala que Ele vela dia e noite para que a sua palavra se cumpra. Você está colocando o pensamento de que Deus, Ele já escreveu tudo que tinha referente à sua palavra, já está escrita. Mesmo assim, Ele ainda vela nela, Ele cuida da sua palavra para que nenhuma vírgula fique para trás, para que aconteça. Isso é da mesma forma que Deus faz nas nossas vidas. Quando nós aceitamos Ele como único Senhor e Salvador, você acha aquilo que Ele já falou sobre o teu ministério, Ele já falou sobre as suas empresas, Ele já falou sobre o teu trabalho, Ele já falou sobre a tua saúde. Você acha que Ele não está velando que isso aconteça? Mas de outra partida, algo depende de você para que aconteça. E o que você está fazendo para que isso aconteça? Você está vivendo ainda numa inconstância? Você está vivendo ainda pensando, será que vai acontecer o que a palavra que Deus me falou? Você já está trazendo dúvida referente o que a palavra de Deus nos garante, e você trazendo dúvida aquilo o que você já está com dúvida realmente não vai acontecer. Porque ou nós acreditamos que a palavra de Deus é autossuficiente para nós, ou nós vamos viver em dúvida, e com dúvida nós não vamos viver o que a palavra fala, porque você está falando, e a tua dúvida está colocando Deus como um mentiroso, que isso não vai acontecer. Você já pensou que a sua dúvida você está colocando Deus como um mentiroso? Sendo quem não acredita é você mesmo. Porque Deus está velando pela sua palavra. A sua palavra, como o salmista fala, a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Mas as nossas inconstâncias, as nossas dificuldades do dia a dia, nos tornam fracos referente à palavra de Deus. E a primeira dificuldade que encontramos, nós não analisamos nós mesmos, mas nós colocamos a culpa em quem? Em Deus. Falando, Deus falou, mas não aconteceu isso na minha vida. Deus não quis isso. Mas o que você fez para que aquilo que Ele falou para o seu chamado, aquilo que Ele falou para o seu ministério, enquanto aquilo que Ele falou você fez, o que dependia de você, o que você fez? O quanto você tem feito? A palavra de Deus, ela tem que ser a nossa régua final, a nossa autoridade final. E não precisamos duvidar, vamos continuar lendo. Já lemos 89, vou repetir, vamos até o 92. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer. Há muito já teria eu perecido na minha angústia. É o que eu estava falando até agora. As nossas angústias e aflições, colocamos em xeque aquilo que é a palavra de Deus, que se existe antes mesmo da fundação de todas as coisas. E tudo aquilo que Ele fez, de lá para cá, tudo se mantém. A sua palavra se mantém. A história, a arqueologia já mostrou que muitos fatos narrados na Bíblia realmente aconteceram. Realmente existem os traços, existem as coisas, existem as rodas, os detalhes lá no Mar Vermelho. Existem os dados. Mas nós
ainda pensamos que a palavra de Deus pode ser modificada. Sim, ela pode. Aquilo que Ele declarou sobre a tua vida, se você não fizer aquilo que Ele falou, você deu a modificação na palavra dele. Você não fez a sua parte, vai jogar a culpa em quem não tem nada a ver com isso. Nós precisamos assumir a responsabilidade nossa, como filhos, como servos e como ministros do Senhor. E não colocar a culpa daquilo que não fez em Deus. Porque nós temos que crer na palavra dele. Temos que ter fé. Porque sem fé não agradamos a quem? A Deus. Mas nós pensamos e colocamos dificuldades na palavra de Deus. E muitas vezes olhamos e falamos, não, isso não vai acontecer. Isso foi loucura da minha cabeça. Eu estava orando e o Espírito falou para mim, não, mas isso não é para mim. Novamente, é o Espírito falando coisas. Aquele que prescuta os pensamentos de Deus, que sabe as coisas, os pensamentos que Deus tem ao seu respeito, falando para você o que vai ser, o que você precisa fazer ministerialmente, se posicionar, e você simplesmente fala, não, isso não é para mim, isso não é para isso, é loucura. Você está invalidando a palavra de Deus sobre a sua vida. Porque Deus não escreveu algo sobre a sua vida no momento que você aceitou a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Ele escreveu a sua vida antes mesmo de todas as coisas. Aleluia. Deus não fez algo, não, a partir de agora eu vou reescrever a sua vida. Não, a sua vida já estava escrita antes de todas as coisas. Como que algo que estava escrito desde a fundação vai mudar? Não vai mudar. O que vai mudar é o seu posicionamento daquilo que Deus quer sobre você. Deus te confronta, o Espírito fala, vai, faça isso ao meu ministério, começa a correr o teu chamado, começa a falar da minha palavra. Você fala, não vou falar, não vou fazer, é o Espírito te direcionando para fazer, e você simplesmente fala, não, eu não vou fazer, eu não vou falar da tua palavra, eu tenho vergonha. Mas o Espírito está direcionando você a falar, a abrir a sua boca, a testemunhar daquilo que você está vivendo. Mas aí você começa a ver que não é a palavra de Deus que está mudando, mas é você que não está aceitando a palavra de Deus ao seu respeito, e por isso você não vai viver aquilo que Deus quer que você viva. Não é Ele. Ele já escreveu, Ele não vai mudar uma vírgula do que Ele escreveu sobre você. Mas as suas decisões e as suas escolhas mudam aquilo que Ele fez. Se você não aceitar a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, você acha que no dia que Jesus arrebatar a igreja, a igreja toda está indo para os céus, se encontrar com Ele, ter a boda do Cordeiro, você acha que você vai estar nessa boda do Cordeiro? Não! Você acha que o teu julgamento vai ser para quê? Você vai ser julgado para a morte. E a segunda morte acabou. Essa é a realidade. Existem condições nessa escrita de Deus para que você possa viver eternamente ao lado dele. E essas condições colocadas são as nossas decisões, as nossas escolhas, que podem interferir naquilo que Deus tem ao seu respeito. Saiba que não é Deus que está interferindo, é você, a sua escolha está interferindo ao respeito daquilo que Deus já escreveu da sua vida. Então não temos que colocar a culpa em Deus se nada está acontecendo na sua vida. Temos que parar de culpar quem não tem culpa, mas sim assumir a nossa responsabilidade como filhos, como cristãos que somos. Entender que o que não está acontecendo é culpa minha. Não é culpa da palavra de Deus. Ah, não estou vivendo a minha cura. Você acredita realmente que Deus pode te curar? Você acredita que o milagre de Deus pode chegar na sua casa? Você acredita que as suas empresas que Deus falou vai acontecer? Realmente? Você confia? Você está fazendo aquilo que Ele já te pediu?
Você realmente tem feito? Tem obedecido? Ou você não tem nem pensado naquilo que a palavra de Deus tem falado? Ou aquilo que o Espírito tem colocado dentro do teu coração? Porque se nós ficamos pensando, será que eu vou fazer? Não, mas ano que vem eu faço, amanhã eu faço, mês que vem eu faço, eu vou planejar, e nada acontece. Esses vou planejar, mês que vem eu faço, são as condições de você começar a viver a plenitude do teu chamado, do teu ministério, a plenitude até mesmo da sua empresa alavancar e crescer exponencialmente. Pelas suas escolhas e as suas decisões, você não está ouvindo a voz do Espírito. E nós precisamos ouvir e entender e seguir naquilo do direcionamento do Espírito Santo para as nossas vidas. Porque eu não sei do Espírito Santo o que Deus tem ao seu respeito. Só uma pessoa, o Espírito Santo de Deus, ele sabe. Só ele sabe. Só ele apenas sabe disso. E se é ele que escuta todas as coisas, ele sabe os pensamentos de Deus. Se é ele que sabe os pensamentos de Deus, quais pensamentos eles têm ao seu respeito? Quem que vai falar dos pensamentos de Deus ao seu respeito? Para quem? Vai falar para você. E quando for questão de chamado, só vai confirmar aquilo que Deus já falou ao seu respeito, ao líder da igreja. Mas aquilo que você precisa fazer para o reino de Deus, é o Espírito Santo que vai começar a falar ao teu coração. Aleluia. E quando nós entendemos que é o Espírito Santo que vai falar, nós precisamos ter comunhão com a palavra de Deus. Ter comunhão, entender o que a palavra de Deus fala, orar, buscar a Deus, jejuar para ter mais sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se nós sabemos que Deus ele já estabeleceu a sua palavra, por que nós ainda tentamos ajustá-las às nossas preferências? Por que estamos tentando ajustar a palavra de Deus àquilo que nós achamos que é o correto? Por que tentamos mudar a palavra de Deus às nossas necessidades? Por que estamos tentando mudar a palavra de Deus conforme nós queremos? Por que estamos tentando colocar apêndice na palavra de Deus, colocar sabedoria humana dentro da palavra de Deus, autoajuda na palavra de Deus? A palavra de Deus, por acaso, ela não é suficiente para nós? Por acaso, autoajuda ela vai te entregar uma salvação? Não. Quem entrega a salvação para nós é a palavra de Deus, aleluia. É Jesus Cristo. Aleluia. Hebreus 8:6. Hebreus capítulo 8, verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Estamos entendendo, conseguimos entender que nós estamos vivendo uma superior aliança, algo superior, e uma aliança que é imutável. E se nós pensarmos e olharmos que a sabedoria de Deus não significa
significa inconstância de Deus. A soberania de Deus não significa inconstância de Deus. Ele é soberano em todas as coisas, mas Ele não muda. Aquilo que Ele é soberano, Ele não muda. E nós estamos numa aliança em Cristo Jesus, uma aliança superior. E nós temos que entender que essa aliança superior, ela nos traz benefícios, como o nosso espírito que estava morto outrora, foi vivificado juntamente com Jesus Cristo. Os nossos pecados foram todos perdoados. As nossas enfermidades foram tomadas por Cristo e levadas no madeiro. Aleluia. Se nós olharmos só isso que Jesus fez nessa nova aliança imutável sobre as nossas vidas, já é suficiente para nós acreditarmos na palavra de Deus, de olharmos na palavra de Deus, que aquilo que você fazia antes de aceitar a Jesus não existe mais. Essa condenação perante Deus sobre a sua vida, tudo que você possa ter feito, foi tudo colocado no mar do esquecimento. E Deus não se lembra mais. A palavra ainda fala que Jesus tomou as nossas enfermidades, as nossas doenças, e levou sobre o seu corpo. Então nós podemos notar que se Jesus levou as nossas enfermidades, e carregou no seu corpo essas enfermidades que castigou Ele, se estas enfermidades que nós hoje temos foi levada por Ele, então essa enfermidade que hoje pode estar em nosso corpo, ela é totalmente ilegal segundo a palavra de Deus. Amém? Amém. Se a nossa lista de dívidas, os nossos pecados foram todos perdoados, e a nossa lista de dívida foi pendurada no madeiro, então não há mais lista de dívida, não há mais devedor. Amém. Ninguém que aceitou a Jesus é devedor de algo. Ninguém que aceitou a Jesus precisa viver na enfermidade ou até padecer da enfermidade. Ah, mas você está falando que todos vão viver eternamente. Não, eu não sei quantos dias eu vou viver. A palavra de Deus fala, quem sabe é Deus. Mas Satanás, ele coloca as enfermidades. E até quando nós vamos deixar, nós precisamos ter o entendimento daquilo dos benefícios de termos aceitado a Jesus como único Senhor e Salvador, e olhar para a nossa situação que nós vivemos hoje e ver as irregularidades, as situações erradas, e não vamos fazer nada. Sendo que a palavra fala que em Cristo Jesus todas as nossas necessidades já foram supridas. Se todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, você está onde? Em Cristo Jesus. Elas já foram supridas. Então eu não preciso passar por essa falta de algo, por essa necessidade. Se em Cristo Jesus já foi tudo feito. Se em Cristo Jesus os meus pecados foram perdoados. Se em Cristo Jesus a minha enfermidade foi levada por Ele. Ele tomou as minhas enfermidades. Se a minha lista de dívida Ele pendurou no madeiro. Não existe mais uma lista de dívida. Não existe falta de nada. Isso não é evangelho de prosperidade. Isso é evangelho de Deus. É a palavra de Deus que nos habilita a viver isso. Quer você crer ou não, é a realidade da palavra de Deus. Porque nós precisamos entender o que realmente vamos querer viver.
Porque muitas vezes ficamos pensando, será que isso pode acontecer na minha vida? Será que se eu continuar fazendo isso, nós temos sempre uma segunda intenção? Nós não chegamos e perguntamos com o coração aberto, com o coração contrito, buscando a Deus, falando: Deus, o que você quer que eu faça no seu reino? O que realmente você quer que eu faça? Eu estou disposto. Mas toma cuidado com a declaração. Porque depende da declaração, Deus vai querer que você faça. E aí? Está preparado para ouvir algo assim? Para de fazer isso. Larga tudo e vai para esse lugar. É Deus. E aí? Está preparado em Deus chegar e falar no teu ouvido: pare de andar com esse tipo de pessoa. Ande comigo. Eu sou autossuficiente para a sua vida. Está preparado? Porque quando você chegar perante a Deus, e você anda ainda com pessoas que estão atrapalhando o seu ministério, logo estão atrapalhando os planos de Deus a seu respeito. E aí, está preparado para ouvir assim dele? Larga e vai para esse lugar. Muitas vezes nós mesmos estamos em alguns lugares sentados, confortáveis, e ali olhamos para Deus e Deus fala: sai daqui e vai para esse lugar. Mas aqui está tão bom, aqui eu faço isso, aqui eu sou isso, aqui eu tenho isso, está tão bom aqui. Vá para esse lugar. A pessoa não vai. Ela não está obedecendo a voz de Deus. Não está obedecendo aquilo que Deus tem para o chamado dela, para o ministério dela. E literalmente ela está atrasando os planos de Deus para ela. Tiago, capítulo 5, do 14 ao 16. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam a oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido os pecados, serão perdoados. Amém, aleluia. Você notou aqui que é através da oração com fé. Não é somente sobre a cura, mas é sobre tudo em nossa vida. A oração com fé. Como é que você tem orado? Como é que você tem declarado? Você tem feito a declaração, orado, e daqui 2 horas entra a dúvida? Sinto muito lhe falar. Ora de novo. Entrou dúvida? Ora de novo. Entrou mais uma dúvida? Ora de novo para a mesma situação. Você não vai estar fazendo vã repetições, porque você não está acreditando ainda naquilo que você está orando e você não está dando credibilidade à palavra de Deus. E quando nós não damos credibilidade, quando nós entra na dúvida, nós não estamos dando a credibilidade devida. E aquilo que não foi dado a honra devida à palavra de Deus, isso logo não pode acontecer. Porque Jesus, quando estava aqui na terra fazendo um milagre, ele sempre andou nessa terra, nesses 3 anos e meio de ministério,
fazendo a vontade do Pai e apresentando o Pai. Qual que era a vontade do Pai? Que era curar os enfermos. E quando ele chega na sua terra, o texto bíblico fala que ali ele não pôde fazer muitos milagres. Sabe por quê? Ele não pôde fazer muitos milagres ali. Esse é o Jesus, o filho de Maria. Esse era o carpinteiro que vinha aqui quando era pequeno e fez aquela mesa, aquela cadeira junto com o pai dele, né? Agora está curando a todo mundo. As pessoas não acreditaram em Jesus. E por isso, ali não houve milagres. E é da mesma forma, quando existe um ministro pregando a palavra de Deus, e você não dá a honra e acreditar naquilo que está sendo declarado, o milagre não vai acontecer. Não por causa do ministro, mas sim pela dúvida gerada no teu coração. Aleluia. Porque ele está aqui, o ministro está pregando a palavra. Ele está lançando a palavra. Amém. Mas a dúvida entrou no teu coração. E se ela entrou, você não está dando devida honra à própria palavra de Deus. E Deus não vai fazer. E não vai acontecer milagre. Você vai falar, eu fui lá e nada aconteceu. Mas como é que estava o teu coração na ministração? Como é que estava o teu coração no louvor? Como é que estava? Você estava acreditando na palavra? Recebendo a palavra com o coração aberto? Então o milagre vem. Isto é certeza. A fé, sem o conhecimento da vontade de Deus, é apenas um desejo, e mais nada. A fé verdadeira nasce da palavra revelada de Deus. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, como é que nós vamos saber os nossos direitos que temos? Se nós não lemos a palavra de Deus, não entendemos a palavra de Deus, como vamos saber que vamos viver milagres, que nós somos justificados em Cristo, que Cristo levou as nossas enfermidades, que os nossos pecados todos foram perdoados, que nós não precisamos fazer regressões familiares para pedir perdão daquilo que nem você se lembrava, daquilo que você fez como depois que aceitou Jesus. Porque quando nós aceitamos e todos os nossos pecados foram perdoados, você está entendendo que é todos? Não é aquele lá que você já esqueceu, que você fez quando você tinha 6 anos e 4 meses e 2 dias de vida, você fez isso. Não é aquele pecado já foi perdoado, porque a palavra de Deus fala que foi todos eles. Aleluia. Não existe pecadinho e pecadão que ficaram pendentes para você fazer uma regressão gospel e pedir perdão desse pecado. Porque quando nós começamos a colocar sabedoria humana e aplicamos a regressão para entender os pecados, entender aquilo que já foi perdoado, você não precisava nem saber que existia sobre a sua vida. Mas não, você tem que ir lá na geração da sua avó, tataravó, e pedir perdão sobre aquilo que aconteceu. Regressão. Sabedoria humana. Colocando a palavra de Deus em segundo lugar. Porque quando
aceitamos, todos os nossos pecados foram perdoados. Aleluia. Quero que a gente saia daqui entendendo que realmente a toda a sua vida velha, desde o dia que você aceitou Jesus, todos os pecados antes disso, antes de você abrir a boca e falar: Senhor Jesus, eu te aceito como o único Senhor e Salvador da minha vida. Todos os meus pecados, todos esses pecados foram perdoados, esquecidos. Amém. Ah, mas eu aceitei quando eu era criança. Queridos, agora você tem que renovar-se a sua mente. Errou, pede perdão. Errou, pede perdão. Errou, pede perdão. Errou, pede perdão. E a palavra de Deus fala que Ele joga no mar de esquecimento para não se lembrar do seu pecado. E este é o fato, que muitas vezes nós deixamos de entender o que realmente a palavra de Deus é na nossa vida. De entender as garantias da palavra de Deus. De entender que a palavra de Deus é uma aliança, é a nossa aliança mais segura que nós temos. Porque Ele não vai mudar aquilo que já foi feito. A volta de Jesus já está mais breve do que ontem. E para onde que você quer ir? Subir aos céus, para a boda do Cordeiro, para o milênio, e depois para a vida eterna. Essa é a realidade. Que Deus é uma aliança mais segura. Que ela vai te levar, você obedecendo, você buscando a Deus. Ela vai te levar para lugares que você ainda nem sabe. Conhecer pessoas que você ainda nem sabe. É o poder que a palavra de Deus pode fazer. Ah, por que você está falando isso? Nós podemos ver a vida de Paulo. Paulo falou com reis. Muitos reis. A palavra de Deus levou ele a níveis de pessoas que, se nós olharmos, Pedro não atingiu, mas ele atingiu um povo, um nível de pessoa. Então, quando nós estamos buscando, quando nós aceitamos aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós vamos ser usados por Deus. E nessa fase de ser usado, você vai conhecer e chegar em pessoas aonde que o teu pastor não vai chegar, mas você pode chegar. Onde o líder da igreja não vai chegar, você pode chegar. E de repente, aonde que o teu líder da igreja chegar, você não vai chegar. Porque essa é a realidade. Deus, Ele usa as pessoas conforme Ele quer e Ele bem. Aleluia. Isso não é jactância para ninguém, mas é saber que você está sendo usado por Ele, para Ele. Amém, Amém, queridos? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar para encerrar o culto dessa noite. Aleluia. Amém, Senhor. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, Deus, nós te adoramos, Pai, porque o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, Pai. O Senhor é grandioso, poderoso, Pai, e não existe outro Deus além do Senhor sobre nós, Pai. E nós te agradecemos, Pai, porque nós temos uma aliança. E o Senhor é a nossa aliança mais segura sobre a nossa casa, Pai. Sobre a nossa família, Pai. Sobre o nosso ministério. Sobre o nosso trabalho. Sobre as nossas empresas, Pai. Sobre as nossas escolhas. O Senhor, Deus, é a nossa aliança mais segura, Pai. A nossa aliança onde nós sabemos, Pai, aonde vamos chegar através do Teu Espírito Santo, Pai, que nos guia sobre todas as coisas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu declaro, Senhor Deus, eu libero bênção sobre o Teu povo, Pai, sobre os Teus filhos, Senhor Deus. Que eles vão chegar em lugares, Pai, aonde o Senhor já planejou para a vida deles, Senhor Deus. Eles atingirão lugares, Senhor Deus. Senhor Deus, eles chegarão a lugares que eles não imaginam, Pai, porque o Senhor abriu a porta sobre a vida deles, sobre o ministério, sobre as empresas, Pai. Os seus filhos vão olhar, Senhor Deus, em breve, em pouco tempo, e olhar aonde as empresas deles chegaram, Pai, e eles vão ter
Senhor Deus, o quanto, Senhor Deus, o Senhor tem feito, Pai. E vão testemunhar, Senhor Deus, porque o Senhor será reconhecido nessa terra pelos seus filhos, Pai. E por todos os que cercam, Pai. E vão ver o milagre de Deus, Senhor Deus. Em nome de Jesus.